Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nas últimas aulas nós estávamos falando sobre o modificador estático e só fazendo uma correção, que na última aula nós esquecemos de colocar aqui que o bloco de inicialização estático é executado quando a JVM carregar a classe. E a partir dessa aula nós vamos começar a falar sobre associação. A associação é o que permite a gente criar sistemas. Sem associação nós não conseguiríamos criar sistemas complexos como nós podemos criar hoje em dia. Então, se você conhece alguma coisa de banco de dados, a associação nada mais é do que o relacionamento que você teria entre as tabelas. Mas como nós estamos no nível de orientação a objetos, aqui nós utilizamos o termo associação. Mas se você quiser usar o termo relacionamento, não tem problema. Mas associação é o termo mais correto de se utilizar. Bom, antes de começarmos a associação em si, vamos ver como a associação ela funciona na UML. Então, nós já sabemos que na UML você representa as classes desta forma. Então, por exemplo, aqui você tem uma classe pessoa. E você divide em duas partes. Na primeira parte você coloca os atributos, na segunda parte você coloca os métodos. E nós teríamos uma outra classe, porque um sistema ele é composto de várias classes. Você tem classe pessoa e, por exemplo, você tem a classe departamento. Da mesma forma aqui. Então, imagine que você tem vários atributos. A associação nada mais é do que o relacionamento que você tem entre uma ou mais classes. É importante vocês lembrarem que quando você fala em associação em Java, você usa o termo tem um. Nós vamos ver em herança que nós usamos o termo é um, mas quando você está falando de associação, você usa o termo tem um ou tem uma. Então, por exemplo, geralmente pessoas e departamentos estão relacionados de alguma forma. Uma pessoa ela está em um departamento tem várias pessoas. Então, quando você tem um relacionamento entre duas classes, você liga elas através de um traço. Só que ao ligar esse traço, você precisa mostrar qual é o tipo de relacionamento que ele tem. Qual é a cardinalidade, como é que eles estão associados. Então a cardinalidade, funciona da seguinte forma. Um departamento ele pode ter uma ou várias pessoas associadas a ele. Ou uma pessoa ela pode estar associada a um ou vários departamentos. Então, essa pergunta que você se faz é a cardinalidade. E aqui ela é representada da seguinte forma. Você pode ter um, que significa obrigatoriamente um, ou seja, uma pessoa tem um departamento. Significa que ela obrigatoriamente, se ela está cadastrada, ela tem que estar associada a um departamento. 0, ponto, 1. 0 ou 1. 1, ponto, asterisco. 1 ou mais. 0, ponto, asterisco. 0 ou mais. E só asterisco, você também pode colocar 0 ou mais. Então, essa cardinalidade a gente utiliza no relacionamento que tem entre duas classes. Então, por exemplo, se eu falar que uma pessoa obrigatoriamente só tem um departamento, você coloca o número 1 aqui. E para você falar que o departamento ele pode ter 0 ou várias pessoas, você coloca um 0, pontinho, asterisco.
Então, dessa forma, você está falando que uma pessoa, ela tem um departamento, mas um departamento pode ter várias pessoas. Caso você queira ajudar na leitura de quem vai pegar essa documentação, futuramente você pode utilizar uma setinha preta seguido de alguma palavra. Por exemplo, tem. Então, quem for ler vai saber que tem que ler no sentido pessoa ou departamento. Uma pessoa tem um departamento. Então, isso daqui é uma seta, na verdade. Então, essa é a forma mais básica que nós temos de cardinalidade. Como que isso fica no Java? Por exemplo, no Java, vamos criar um novo pacote aqui, new package. Vamos criar ABCDFG, associação. New Java class, package, classes. E vamos criar duas classes, uma classe chamada pessoa e uma classe chamada departamento. Quando você fala que uma pessoa, as pessoas tem um departamento, você está dizendo que existe aqui private departamento. Você está dizendo que existe um objeto do tipo departamento dentro da classe pessoa. E você falando que um departamento tem várias pessoas, sempre que você falar que determinada classe tem várias, tem uma ou várias de outras, sempre vai ser algum tipo de array ou lista que nós vamos aprender mais para frente. Então, um departamento tem uma ou várias pessoas, então obrigatoriamente esse cara não pode ser simplesmente um atributo simples, você precisa de um atributo que possa conter vários objetos dentro, como um array. Então é dessa forma que é representado esse gráfico, esse diagrama de classes da UML em código, departamento e pessoa. Se você, por exemplo, quiser especificar, se você vir aqui na classe departamento, nós utilizamos a palavra pessoas. Mas e se você quisesse um nome diferente? Por exemplo, nós utilizamos pessoas, mas existe um programador que pode colocar pessoa, independente de que você tem um objeto aqui que irá guardar várias pessoas. Então, se você quiser definir o nome do atributo, você faz da seguinte forma. Então, você fala que uma pessoa tem departamento. Então, você vai colocar bem aqui, você coloca um tracinho, significando que esse atributo é private, ou ele é público. Então, como vamos criar private, você coloca um traço. E aqui você coloca um nome. Por exemplo, departamento. E aqui você vai colocar o nome, por exemplo, pessoas. Então isso significa que esse departamento, a pessoa tem departamento, então o departamento vai ser representado por esse nome, a variável deverá ter o nome do departamento. E o relacionamento de departamento para pessoas, o departamento tem uma ou várias pessoas, tem que ser representado por esse nome, pessoas. Então, se nós formos aqui, nós obrigatoriamente devemos utilizar assim. Então, dessa forma, uma pessoa não precisa nem olhar o código para saber como as variáveis foram criadas ou como as classes estão se relacionando. Porém, existe uma questão de navegabilidade.
Então, navegabilidade é algo que nem sempre você vai ter um relacionamento bidirecional como nós temos aqui. Por exemplo, na classe departamento nós temos relacionamento, nós temos pessoas. Então, o departamento tem 0 ou várias pessoas e pessoas têm um departamento. Esse é um relacionamento bidirecional porque tanto pessoa como departamento têm os atributos um do outro em suas classes. Mas nem sempre será dessa forma. Por exemplo, vamos apagar aqui. E criar um outro relacionamento, uma outra classe. Imagina que uma pessoa tem uma classe, um relacionamento com uma classe chamada endereço. Por que você pergunta? Por que endereço? Porque endereço você tem nome, você tem, por exemplo, nome da rua, CEP, bairro, cidade, estado. E você não vai colocar isso dentro de pessoa, porque se você tem 5 pessoas que moram na mesma rua, você de alguma forma poderia aproveitar esse endereço, ao invés de você pegar e repetir o nome dessa rua 5 vezes em cada pessoa. Então, por exemplo, pessoa tem um relacionamento com endereço. Uma pessoa pode ter um ou vários endereços, depende da sua lógica, da lógica que você está criando no sistema, mas geralmente uma pessoa só pode ter um endereço. Se você não colocar nada, significa que é 1. Mas se você quiser explicitamente dizer, você coloca o número 1zinho aqui. E o endereço, ele tem uma ou várias pessoas. Você pode colocar que ele tem várias. Então vamos ver como é que fica isso no código aqui. New, Java Class, endereço. Então, na classe pessoa, você diz que ela tem endereço, endereço. Então, como nós não colocamos aqui o nome dos atributos, geralmente a gente utiliza o nome da classe. E endereço, private, pessoa, nós falamos que tem muitas pessoas. Porém, vamos fazer a análise da seguinte situação. Imagine que nós queremos reutilizar essa classe endereço em outro sistema. Então, imagina que aqui nós temos private string rua, private string bairro, private string estado. E nós queremos reutilizar. Por quê? Porque endereço é uma coisa comum. Praticamente todo sistema, em algum momento, vai ter que ter alguma coisa relacionada a endereço, se você está trabalhando com uma pessoa, funcionário. Mas se você for utilizar em outro sistema, você não vai poder. Por quê? Porque tem um relacionamento forte aqui. Nós criamos uma classe endereço que está vinculado a pessoas. Isso daqui vai impossibilitar a gente de simplesmente utilizar essa classe em outro sistema. Por quê? Porque se formos utilizar em outro sistema, nós teríamos que levar essa classe pessoa também. E se no outro sistema pessoa não tiver departamento? Então nós temos um problema aqui. Por quê? Porque a nossa classe ela não está da melhor forma possível. É por isso que existe o termo navegabilidade. Nós queremos que endereço não tenha pessoas. Eu quero que pessoa tenha um endereço, mas eu não quero que endereço tenha pessoas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é apagar. E nós vamos mudar o nosso relacionamento aqui desenhando, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, desenhando uma seta. Então dessa forma, você pode colocar um novamente aqui, você está dizendo que pessoa tem um endereço, mas que o endereço ele não vai ter uma pessoa. Então é um relacionamento unidirecional.
Dessa forma, a nossa classe fica muito mais limpa e muito mais fácil de ser reutilizada. Simplesmente podemos copiar essa classe e utilizar em qualquer outro sistema, porque ela não está vinculada a nenhuma outra classe desse nosso sistema atual. Então, do ponto de vista da UML, do diagrama de classes, isso é o básico, o que nós precisamos saber. Você tem muito mais opções, você tem outros tipos de associações, como associação reflexiva, você tem restrições, você tem agregação, você tem composição. O problema é que são muitas coisas que provavelmente nós não vamos utilizar. Então vamos manter somente dessa forma, bem simplesinha. Caso vocês queiram se aprofundar mais um pouquinho, existem diversos tutoriais na internet, mas por enquanto isso daqui vai resolver praticamente 70% dos problemas. A não ser que vocês estejam fazendo um problema muito complexo, isso daqui dá para resolver boa parte deles. Então vamos nessa nossa aula acabar por aqui. Na próxima aula nós vamos já começar a utilizar a associação nos nossos códigos. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.